Boa noite, irmãos. Boa noite. Você pode abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler o versículo 30. Evangelho de Mateus 26, versículo 30. Mateus 26, versículo 30, era o final da celebração e da instituição da ceia do Senhor. E antes deles saírem do cenáculo, a Bíblia diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos repetir todos nós? E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Queira Deus abençoar a sua palavra. Quando a gente abre o Novo Testamento começa no Evangelho de Lucas com um cântico de anjos, anunciando aos pastores a chegada do Salvador. E os anjos, diz a Bíblia, disseram glórias a Deus nas maiores alturas. E o que mais que ele disseram? O quê? Onde é que vocês encontraram isso? Os anjos não disseram nada disso. Segundo Lucas 2,14, os anjos disseram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu sabia que vocês iam falar aos homens de boa vontade. A quem Ele quer bem. E a gente começa o Novo Testamento com uma multidão, um exército de anjos celestiais, um coro celestial anunciando a chegada do Salvador. Quando a gente termina o Novo Testamento no livro de Apocalipse, a gente encontra no livro de Apocalipse uma multidão inumerável de pessoas de todas as tribos, línguas, nações, cantando assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então começamos o Novo Testamento com um coro de anjos, louvando a Deus. E terminamos o Novo Testamento com pessoas de todas as povos, tribos e nações, louvando também a Deus. Só que é fácil cantar quando tudo está bem. É fácil cantar quando o Botafogo vence. Até botafoguense consegue cantar, irmãos. Está tudo velhinho, está tudo velhinho. O que me chamou a atenção é que quando o Flamengo foi campeão, fogos para tudo quanto é lado. Botafogo campeão, 3 fogos, irmãos. É que os torcedores do Botafogo são todos velhinhos e ficaram com medo de acender os fogos, irmãos. Por isso, também estão desacostumados, não é? Então foi essa a dificuldade. Bom, voltando ao que interessa, irmãos. É muito fácil cantar na euforia da vitória, quando há festas. Todo mundo sabe fazer isso. A diferença da fé cristã é que ela é capaz de cantar quando tudo vai mal, e ela é capaz de cantar quando ninguém mais canta. Quando os judeus no Antigo Testamento foram levados cativos para a Babilônia, e foi um grupo muito grande de judeus, terra de Jerusalém foi arrasada, e quando chegaram lá na Babilônia, os babilônios chegaram para eles e disseram para eles: cantem aquelas canções para nós, aquelas canções bonitas que vocês cantavam na terra natal de vocês. E a resposta dos judeus, eles colocaram seus instrumentos de pendurado nas árvores, e diziam o seguinte: como é que podemos cantar as nossas canções em terra estranha? Eles não sabiam cantar na dor,
eles não sabiam cantar no exílio, eles não sabiam cantar na adversidade, eles não sabiam cantar em momento assim. E isso está registrado, se você quiser saber, no Salmo 137, versículos 3 e 4. Eles não sabiam cantar quando a vida não lhes sorria. O cristão é capaz de cantar quando ele é traído. Jesus estava saindo do cenáculo e em direção ao Getsêmani, e ali ele seria preso, e ele sabia disso. Ele tinha acabado de dizer aos apóstolos que um deles iria traí-lo. Já havia dado sinal a Judas, mostrando que sabia da sua intenção. Disse: o que fazes, faze-o depressa. E como Judas era tesoureiro, pensaram que era uma orientação para comprar mais um suplemento para a Páscoa. E era assim a confirmação de que Jesus conhecia muito bem o coração de Judas. Tinha dito a Pedro, momentos anteriores ao cenáculo, que ele ia negá-lo. Tinha dito a Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E Pedro, autoconfiante, disse: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Tinha dito também para aqueles discípulos: e tem mais, vocês vão fugir, não vai ficar um. Vocês serão covardes. E aí a Bíblia diz, não sei se você parou para prestar atenção no texto que eu li. Olha o que o texto diz. Aquela bomba que caiu no colo daqueles discípulos, a Bíblia diz que no final daquela reunião, com todas essas notícias mais, o texto diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A fé cristã canta no dia da traição. A fé cristã canta no dia da dor de uma negação. A fé cristã canta quando as coisas vão mal. Eu me lembro que uma das minhas perplexidades, quando cheguei na terra onde eu fui missionário, não posso falar o nome. Bom, os funerais, os nossos colegas pastores, eles ficavam como que uma dificuldade muito grande para explicar aos seus concidadãos como é que no meio de um funeral o povo cristão cantava. E aquilo, eu fiquei assim um pouco perplexo com eles, tá? E eu me lembro o primeiro funeral que eu fiz como pastor, e Deus é tão bom comigo que quem morreu foi um pai de um pastor. Aí vieram pastores de tudo quanto é lado. Eu falei: já sei o que eu vou fazer. Vou administrar as palavras dos pastores. E aí dei a palavra para um, dei a palavra para outro, dei a palavra para outro. Mas interessante, eu sabia administrar porque eu fui treinado na minha igreja. Mas quando chegamos no cemitério, um velho pastor chegou para mim e disse assim: Renato, esse é o momento mais triste, quando a família está se despedindo e vai embora sozinho, sem aquele ente querido. E a gente fica vendo o coveiro lá, fazendo o trabalho dele calado. Vou te dar um conselho: ponha o povo de Deus para cantar. Enquanto o coveiro está lá, quem estiver lá, ponha o povo de Deus para cantar. Cantar as nossas grandes certezas, cantar a nossa grande esperança, cantar aquilo que os sermões nos nossos púlpitos não pregam, a nossa esperança de vida eterna. Você já reparou que as nossas grandes esperanças de vida eterna estão sim calcadas na Bíblia, mas os pastores quase não pregam sobre isso?
E aí você está num culto e começa a ouvir: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Aí você está num funeral e você ouve o povo de Deus dizer: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Irmãos, eu não satisfeito com tudo que ouvi vocês cantando aqui, estou botando vocês para cantar. Faleceu o pai de uma das nossas missionárias na Colômbia, anos passados. E eles tiveram muita dificuldade em localizar e falar com aquela missionária, porque aquela missionária morava num lugar em que os meios de comunicação eram muito difíceis. E eles não sabiam ao certo se ela ia chegar a tempo ou não ao funeral. E foram atrasando o funeral, e de repente não houve mais jeito e disse: vamos levar o corpo para o cemitério e vamos fazer o sepultamento. E quando eles estavam lá, quase que terminando aquilo, de repente alguém olha para a Alameda, lá atrás, e vê uma moça e falou: não é a nossa missionária? E aí ficou aquela expectativa, tentando perceber se ela era mesmo. E ela foi chegando, e nós não sabíamos qual era a reação dela. E ela, quando chegou a 10 metros de todo o grupo, aquela filha começou a cantar. E ela começou a cantar assim: sim, feliz nos corre a vida terreal, temos de deixá-la um dia, para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é muito feliz. O coro vocês sabem. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fruir, e com ele estar, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. E nós estávamos preocupados, como é que nós a consolaríamos, como nós a consolaríamos. E ela chega a 10 metros e começa a cantar, e quem trouxe o consolo foi ela para nós. Irmãos, a fé cristã é capaz de cantar no dia triste. A fé cristã é capaz de louvar a Deus numa situação infeliz. A fé cristã é capaz de exaltar o Senhor diante da dor. O cristão também canta quando é perseguido. Vocês conhecem Atos 16, Paulo e Silas estão em Filipos, aparece uma moça clarividente, fazia prognósticos, descobria o passado, prescrevia o futuro. Hoje seria uma cigana, talvez lesse tarô. E aí essa mulher está lá, Paulo e Silas estão lá como pregadores do Evangelho, e ela chega 3 vezes para Paulo e Silas, apontando para eles e diz: são servos do Deus Altíssimo. Eu imagino que se eu chego numa cidade que ninguém me conhece, e vou para uma praça, e uma pessoa aparece e fala assim: olha, é servo do Deus Altíssimo, eu ia dizer: maravilha, até está descobrindo aqui quem eu sou. E Paulo ouviu uma vez, Paulo ouviu a segunda vez, e quando aquela mulher endemoninhada fala pela 3ª vez: são servos do Deus Altíssimo, ela estava falando uma verdade, mas uma verdade vinda do mal.
E aí, Paulo diz, tem alguma coisa errada aqui. Irmãos, e aí, percebeu que aquela mulher falava por ação do maligno. E aí, há pessoas que pensam hoje que isso é bom. Aí tem uma pessoa que chega para você e diz, olha, vai acontecer isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que prevê alguma coisa é endemoninhado. Mas às vezes a pessoa está sendo agente do mal. E Paulo então, quando tem consciência da escravidão dessa mulher, repreende os demônios e livra aquela mulher. E aí a primeira coisa, ela deixa de adivinhar. Só que ela era escrava 2 vezes, escrava dos demônios e escrava dos seus donos. E então, quando eles têm um prejuízo enorme, porque aquela mulher deixa de adivinhar, a Bíblia diz que aqueles donos conheciam gente, pessoas influentes na cidade, e esses homens manipulam, fazem falsas acusações a Paulo e Silas, e os magistrados mandam prendê-los. E agora eles estão no cárcere, só que apanharam para cachorro. Apanharam, e o que eles faziam lá? Ó céus, ó vida, ó azar. Não, no cárcere diz a palavra de Deus que eles cantavam. E não cantavam pagode, não. Vocês sendo agredido, preso, insultado injustamente, você cantaria? A Bíblia diz que eles cantavam, mesmo machucados cantavam. Houve um terremoto à meia-noite, e o carcereiro se ajoelha diante deles e diz, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E ele descobriu que Paulo e Silas tinham uma coisa que eles não tinham. Paulo e Silas tinham uma estrutura que eles não tinham. Conheciam algo que eles não conheciam. Conheciam alguém que dava uma esperança, que estruturava-os a cantarem na dor. A fé cristã canta na dor. Lá em Portugal, havia o coro Bênção. Nós estamos pelos idos dos anos 90. Angola estava numa guerra civil, uma guerra fratricida. 27 anos de guerra civil. E depois de tantos anos, a penúria daquele país, que é um país rico, era evidente. Então, os chefes de família tentavam juntar dinheiro e procuravam ir a Lisboa, para ganhar alguma coisa, para se sustentarem lá, sustentarem os seus em Angola. E a terceira igreja batista de Lisboa começou a receber irmãos em Cristo que estavam fugitivos da guerra, juntando dinheiro para enviar para os seus familiares. E aqueles angolanos crentes resolveram fazer um coro de homens. Montaram um coro de homens. Essa foto foi que eu achei na internet. É o início do coro. Mas o coro chegou a ter mais de 40 homens. E volta e meia eu saía com aquele grupo. E eu dizia para eles, cantem, íamos para a praça. Cantem, comecem a cantar. E eles cantavam. Vocês sabem que o africano tem uma familiaridade musical, eles fazem vozes sem nenhum ensaio, e aqueles homens cantavam, ia juntando gente na praça, coisa que eu não conseguia juntar se eu começasse a falar. E quando tinha um grupo bom de gente, eu pegava a palavra e falava assim, são angolanos, estão fugidos da guerra, estão aqui tentando arrumar dinheiro para enviar para suas famílias em Angola. No meio da semana, eles são pedreiros, a maioria é pedreiro. Carregam pedras, carregam peso. Mas no final da semana, eles se reúnem para cantar. Eles se reúnem para louvar a Deus. Sabe por que eles fazem isso? Por que eles estão cantando agora?
porque eles conhecem uma coisa que vocês não conhecem. Eles conhecem a graça de Deus revelada em Cristo. Essa era a minha mensagem. A fé cristã canta na dor. E o que esses homens, os discípulos de Jesus Cristo, eles cantavam? A fé judaica, na época da Páscoa, cantava os salmos 115 ao salmo 118. E nós não sabemos porque o texto não diz, o texto diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Salmo 115, se eles estivessem cantando antes de irem para o Getsêmani, eles estavam cantando a diferença que faz você adorar um ídolo, que tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, ouvidos mas não ouve, braços que não fazem absolutamente nada. E a diferença de conhecer o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E aí o Salmo 115 diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arã, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Eles estariam cantando outro versículo: o Senhor se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. Eles cantavam acerca de um Deus que se preocupava com eles, mesmo quando estavam diante de notícias ruins. Ao contrário dos ídolos, o Senhor se lembrará de nós, nos abençoará, abençoará os que têm ao Senhor, os que confiam no Senhor. Nós não sabemos o salmo que eles cantaram, e tendo cantado um hino, saíram. Mas se eles estivessem cantando o Salmo 116, eles estavam dizendo assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. E aí a gente entende o momento em que Jesus está falando. Se eles cantaram o Salmo 116, eles poderiam ter dito em louvor a Deus: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Se o cântico que eles estavam cantando, se o cântico que eles cantavam fosse o Salmo 118, eles estariam dizendo assim: diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O Senhor é a força do meu cântico, porque Ele me salvou. Eu não sei o que eles cantavam, mas eles cantavam esses salmos. Meu pai era médico, era também um pregador leigo. Ele era mais um palestrante do que um pregador. Um dia ele foi pregar e levou meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho ouviu ele pregando, e quando ele saiu, meu irmão disse para ele: não sabe nem pregar. Foi o elogio que ele ganhou. Eu acompanhava meu pai era convidado para ser preletor em várias igrejas. Naquele tempo, nós evangélicos viemos de camadas inferiores, pessoas pobres. Não era muito comum termos um médico numa igreja, até mesmo num bairro, não era assim. Então meu pai
era muito convidado para fazer preleções e eu gostava de sair com ele. Num domingo pela manhã, ele foi pregar na Igreja Batista em Botafogo. E aí ele foi pregar, me colocaram ao lado de um velhinho de cabelo branco, que nem eu. E chegou um determinado momento em que... Mas eu olhei para aquele velhinho, eu achei ele muito velhinho, tá? Eu estou melhorzinho um pouco, tá? Aí chegou um momento em que a igreja se levantou para cantar o hino 301 do cantor cristão, que começa assim: em Jesus confiar, sua lei observar, oh que benção, que bênção, que paz. Mas o velhinho ao meu lado cantava diferente, eu conhecia a letra. Eu sou rato de igreja, irmãos. Eu só não nasci numa igreja porque não era domingo, né? E aí, irmãos, aquele velhinho cantava assim: em Jesus confiara, sua lei observara, ó que gozo, que benção, que paz, satisfeito guardara tudo quanto ordenara, alegria perene trouxera, crera e observara tudo quanto ordenara, o fiel obedecera ao que Cristo mandara. Todo mundo cantava no infinitivo, mas aquele velhinho cantava no mais que perfeito. Era como se ele dissesse assim: está chegando o meu dia, a minha chamada vai chegar, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim e para todos aqueles que amarem a sua vida. Eu não sei o que você canta, eu não sei. Se você só é capaz de cantar quando tudo está bem, você ainda não conhece pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Vou repetir isso. Talvez seja a coisa mais importante que eu estou dizendo nessa noite. Se você não é capaz, só é capaz de cantar quando tudo está bem, é uma evidência de que você não conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque quando temos uma experiência pessoal, um encontro com o Senhor Jesus, mesmo no dia da dor, mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia da tragédia, mesmo no dia do acidente, mesmo no dia da notícia ruim, mesmo no dia do funeral, mesmo no dia da enorme dor, você é capaz de cantar, você é capaz de louvar, porque você conhece um Deus que é capaz de lhe consolar em dias assim. O Deus de Paulo e Silas, o Deus daqueles discípulos, o Deus de Abacuque, que disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado na terra, ainda que não haja oliveira, ainda que não haja uva na vinha, ainda que tudo esteja seco, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É essa experiência, e é por isso que a gente canta. E o meu convite, se você ainda não conhece Jesus na sua vida, não perca mais um minuto. Eu vou ser mais radical ainda: não saia do seu lugar sem antes dizer: Deus, se tu és um Deus capaz de me ajudar, me socorrer e me salvar no dia da dor, se tu estás comigo no dia difícil, se tu és um Deus solidário nos momentos ruins, e se tu atendes até mesmo um pecador como eu,
tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas você, mesmo diante de adversidades, você pode sair daqui com os mesmos problemas com que você entrou, mas com uma doce paz da presença de Jesus no seu coração.